Imagens recuperadas para você do estádio Newton Santos, o Engenhão, para mais um grande jogo do Campeonato Brasileiro, 32ª rodada. E as equipes de Botafogo e Vasco da Gama se reencontram desta feita pelo Brasileirão 2025. As equipes que já se encontraram este ano também no Campeonato na Copa do Brasil. O Vasco acabou eliminando o rival na cobrança de pênaltis, hein? E hoje, galera, o que é que vai acontecer? Botafogo e Vasco da Gama se encontrando em momentos diferentes do campeonato, em situações distintas. O Botafogo é o sexto colocado com 48 pontos e o Vasco é o nono com 49, 7 pontos separam as duas equipes. O Vasco também tinha muito interesse, ainda tem interesse de figurar aí no G6, G7, mas a derrota para o São Paulo acabou complicando um pouco os planos, porque perdeu para um adversário direto, né? Adversário direto, o São Paulo, que acabou sendo ultrapassado pelo Tricolor e agora tá ali atrás justamente do time do Morumbi, né? 44 pontos tem o São Paulo e o Vasco da Gama tem 42. Vamos ver o que aqui vai acontecer, vamos ver o que aqui vai rolar hoje. Imagens pra você do Engenhão, do Newton Santos. Em imagens pra você, acompanha comigo, Brasil, acompanha comigo. Imagens do Engenhão pra você, acompanha, se inscreve aí no nosso canal, hein? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, curte, compartilha, interage, porque é importante a tua participação. Importante a tua participação. Vamos falar muito. Vamos falar sobre esse jogo do Campeonato Brasileiro. É o Brasileirão 2025 chegando nos seus momentos, instantes decisivos, definitivos, a 32ª rodada. Vamos falar sobre o Vasco da Gama. Vamos falar também sobre a equipe do Botafogo, inclusive o retrospecto dos confrontos entre as equipes. Mais um grande jogo do Campeonato Carioca, não, Campeonato Brasileiro, galera. É escalação onde assistir, você fica ligado, Brasil, fica ligado comigo. O Glorioso vive um momento irregular na temporada. Cruz Maltino vinha de sequência invicta, mas acabou derrotado pelo São Paulo na rodada passada, né? Um dos confrontos mais tradicionais do futebol brasileiro está de volta esse confronto sensacional. É um clássico eletrizante, válido pelo Campeonato Brasileiro. O embate entre Alvinegro e Cruz Maltino promete fortes emoções e será disputado na próxima quarta-feira, 5 de novembro, com pontapé inicial marcado para as 19h30, horário de Brasília. O palco deste clássico carioca será o Estádio Olímpico Newton Santos, no Rio de Janeiro, e a partida é crucial na reta final da competição, com as equipes ainda batalhando por vaga no torneio mais valioso das Américas em 2026, a Libertadores. O clássico desta quarta-feira entre Botafogo e Vasco, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão exclusiva da plataforma de streaming Amazon Prime Video. A bola rola 19h30 no estádio Newton Santos. De acordo com o levantamento do site O Gol, especialista em estatísticas e números do mundo do futebol, Botafogo e Vasco já se enfrentaram em 324 oportunidades, levando em conta todas as competições profissionais masculinas. O retrospecto geral do confronto é amplamente favorável ao Cruz Maltino, com 136 triunfos contra apenas 90 vitórias do Glorioso. Além disso, são 98 empates entre os arquirrivais cariocas. Últimos 5 jogos, 2 vitórias do Botafogo, 2 empates e 1 vitória do Vasco. Partida mais recente, Botafogo 1, Vasco 1, em 11 de setembro, pela Copa do Brasil. Olha, o Glorioso vive uma espécie de crise interna no quesito lesões e tem seu departamento médico lotado, com a comissão técnica alvinegra recebendo críticas e questionamentos acerca da carga de treinos e trabalhos de prevenção de contusões. Bastos Neto, Natan Fernandes Montoro, Caio Pantaleão, Matheus Martins Massal e Joaquim Corrêa estão entregues ao departamento médico, enquanto o Savarino tem status de dúvida, assim como Alex Telles. Alan volta a ficar disponível após cumprir suspensão. Provável escalação do Botafogo pro clássico. Como é que vem o Glorioso? Deve entrar em campo com Léo Link, Vitinho, David Ricardo, Barbosa, Cuiabano, Marlon Freitas, Danilo, Arthur, Santi Rodrigues, Jefinho, Arthur Cabral ou Cris Ramos. E o Vasco da Gama? O PH foi convocado de novo, hein? E tá suspenso, não vai pro jogo. Fernando Diniz tem alguns problemas para encarar o Vasco da Gama nesse clássico carioca. Afinal de contas, perdeu 2 jogadores por suspensão. O lateral direito PH e o ponta Nuno Moreira receberam o 3º cartão amarelo na derrota por 2-0 para o São Paulo e estão fora do duelo contra o Botafogo. Com dores musculares, o volante Cauã Barros virou dúvida. Provável Vasco da Gama tem Léo Jardim, Puma Rodrigues, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, Tchê
Cauã Barros ou Hugo Moura, Coutinho, Andrés Gomes, David e Ryan. Galera, chegou a hora do palpite. Chegou a hora do palpite. Pra mim, galera, esse jogo vai ser o quê? 1-1. Empate em 1-1 pra mim. Esse jogo vai ser 1-1. E a sua opinião, fica à vontade. Fala comigo aí, Brasil. Fala comigo se você concorda, se você não concorda, se você discorda. Vamos juntos. Pra mim, esse jogo deve ser 1-1. Botafogo e Vasco da Gama. No Newton, no Engenhão, no Newton Santos. Pra mim, esse jogo vai ficar no empate em 1-1. Não sei, mas assim, é pela uma lógica do palpite, né? A gente vê um Botafogo que tá oscilando muito e um Vasco que, se tiver um vencedor, eu acho que seria o Vasco, hein? Pode ser que eu mude o palpite daqui pro final desse vídeo. Mas, não sei, Nuno vai desfalcar o Vasco pela primeira vez no Brasileirão. Aliás, o Nuno não tá jogando absolutamente nada. Barros sai de campo com muitas dores e vira dúvida. Análise: Vasco se perde após substituições e desperdiça chance de ouro. Diniz erra ao ir para o todo ou nada cedo no melhor momento. Diniz deu uma dinizada e acabou com o jogo do Vasco. Grande responsável pela vitória do São Paulo. Parabéns, senhor Diniz. O senhor, para mim, é um treinador fraquíssimo e só tem a mídia ao seu lado. E quando você tem a mídia ao seu lado, coisas absurdas acontecem, ninguém fala nada e a opinião pública é manipulada. Aquele que se deixa manipular, aquele que se deixa ser massa de manobra. Então é isso. Diniz justifica mudanças e diz que Vasco dominou, faltou inspiração para o gol. Não, faltou você criar vergonha na cara e aprender a treinar uma equipe. Não querer inventar, hein? Não tá querendo inventar. Vasco perde Paulo Henrique e Nuno Moreira para o clássico. Cuesto diz que Vasco estava bem e culpa pênalti. Tudo mudou. O zagueiro afirma que tropeçou em casa, não liga sinal de alerta. É, meu amigo. Foi Ancelotti. Ancelotti deu azar. O velhinho Ancelotti. Ancelotti, era pra você ter ido ver o outro jogo. O jogo do seu filho, do Ancelotinho contra o Vasco, hein? O Ancelotinho tá aí, cai, mas não cai, olha aí. O Ancelotinho, o técnico do Botafogo, continua treinador do Botafogo, a escolha do John Textor. E o Bota, hein? Botafogo. Aí vem de instabilidade no campeonato, mas ainda está numa boa classificação, hein? Sem dúvida alguma, o Botafogo ainda está com uma boa campanha, sexto com 48 pontos, 31 jogos, 13 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. Uma boa aproveitamento de 51%, é uma campanha muito boa, né? Agora, ele pode ser ultrapassado pelo Fluminense, que está com um ponto a menos, né? Então tem cuidado aí, né? Cuidado, mas mesmo assim estaria no G7 ainda. Vamos ver o que é que vai rolar, o que é que vai acontecer daqui por diante. Botafogo define alvos e inicia sondagens de jogadores visando 2026. Botafogo encaminha a compra de Riquelme do Sport. Botafogo explora estratégia que está em alta na Premier League. Zagueiro de 18 anos estreia pelo Botafogo, honra vestir essa camisa. Que estratégia é essa? Contra o Mirassol, Botafogo explora a estratégia que está em alta na Premier League. Time comandado por David Ancelotti abusou sem sucesso de laterais longos com Arthur e Cuiabano no Maião. Uma nova forma de ataque foi usada pelo Botafogo no empate sem gols com o Mirassol. Os laterais longos na direção da área. Apesar de ter casos de jogadores específicos no futebol brasileiro que fizeram isso, no passado a estratégia está em alta na Premier League na atual temporada e é uma das tendências do futebol europeu em 2025. No Maião, o clube carioca explorou a área do Mirassol com lançamentos longos de Arthur e Cuiabano. Em um deles, o time até tinha a oportunidade de pegar a defesa adversária bagunçada, mas foi gasto tempo para que os zagueiros e volantes fossem até a área na tentativa de receberem a bola pelo alto. Que bobagem, que tanta baboseira nesse parágrafo que eu li aqui, hein? Que tanta baboseira agora o Brasileirão imitando a Premier League. Tamo lascado, não? Vou acabar esse vídeo. Valeu, um abraço, tchau.